vertical que falou. Muito bom dia a todo mundo que está aí. Não agradecer a presença da imprensa. A Liga Guinense dos Direitos Humanos convoca esta conferência para dia 26 de junho, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Suma que a nossa tortura é uma prática condenada a nível internacional. Existem leis que está condenando a prática e de considerar uma prática absolutamente erradicado de mapa do mundo. E nesse sentido, tendo em conta o papel de promoção e defesa de direitos humanos da Liga Guinense de Direitos Humanos, que nós convocamos e nós reiteramos o agradecimento pela presença, para nós vir apresentar um manifesto em relação àquilo que é contexto nacional e internacional a respeito da data. A data está assinalada para chamar e para alertar toda a sociedade sobre efeitos nefastos que a tortura pode ter. Na passa a palavra para o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que na vinha apresenta no manifesto. Bom, muito obrigado. Tal como disse a minha colega, a doutora Claudina Viegas, obrigado pela vossa presença nesta conferência de imprensa. Tem como objetivo tornar público o manifesto da Liga Guinense de Direitos Humanos contra a tortura. Nós queremos lembrar os senhores jornalistas que hoje é uma data histórica, é uma data importante, não só pelo facto de simbolizar, ou chamar a atenção aos Estados-membros das Nações Unidas sobre a premente necessidade de erradicação da tortura, mas também hoje a Guiné-Bissau, enquanto país membro das Nações Unidas, enquanto país que assumiu os compromissos em série de tratados e convenções internacionais, a Guiné-Bissau está a ser submetida a uma avaliação neste exato momento sobre os seus compromissos em relação aos direitos humanos, entre os quais a necessidade ou a urgência de erradicação da tortura. Portanto, é uma coincidência feliz e é uma coincidência que para nós deve interpelar o governo sobre as suas responsabilidades no domínio dos direitos humanos. Passamos agora a ler em português e depois em crioulo do manifesto da Liga Guinense de Direitos Humanos contra a tortura. Manifesto contra a tortura, pela dignidade, um grito de justiça e liberdade. Hoje, 26 de junho, assinala-se o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Esta data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1997, através da Resolução 52/149, com o objetivo de aumentar a consciencialização global sobre a prática da tortura, combater a sua impunidade e prestar apoio às vítimas. A escolha deste dia coincide com a entrada em vigor da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes em 1987. A tortura constitui uma violação grave e inaceitável dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, sendo inequivocamente condenada pelo direito internacional. O propósito deste dia é consciencializar, apoiar moral, psicológica e juridicamente as vítimas e, acima de tudo, impulsionar as ações concretas para prevenir e erradicar esta prática bárbara. A Guiné-Bissau ratificou a referida convenção a 17 de junho de 1993, tendo depositado o instrumento de ratificação a 23 de setembro do mesmo ano. Além disso, o país é signatário de diversos tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que não apenas proíbem a tortura, como impõem ao Estado a obrigação de a prevenir e punir eficazmente. A nível interno, a Constituição da República da Guiné-Bissau, no seu artigo 37, número 2, dispõe, citamos,
Ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O Código Penal guineense criminaliza igualmente a prática de tortura e considera nulas todas as provas obtidas com base em tais atos por atentarem contra a dignidade da pessoa humana. A tortura como instrumento de repressão estatal. Infelizmente, desde 2020, assistimos a um processo de erosão sistemática do Estado de Direito na Guiné-Bissau. Em total desprezo pelas normas constitucionais e obrigações internacionais, o regime atualmente no poder institucionalizou a tortura como instrumento de repressão política e de controle social. Centenas de cidadãos têm sido detidos arbitrariamente e submetidos a sessões de tortura nas instalações do Ministério Interior. Só em 2024, mais de 120 pessoas, incluindo 93 membros da Frente Popular e diversas figuras de partidos políticos, foram vítimas de tortura perpetrada por esquadrões especializados criados para esse efeito. Estas sessões, além de cruéis, são filmadas e arquivadas como forma de intimidação e chantagem, constituindo uma afronta abominável à dignidade humana. Para além das torturas físicas, os detidos enfrentam tortura psicológica severa, especialmente nas condições degradantes da chamada Cela Sul, da 2ª Esquadra, usada para castigar e silenciar as vozes dissidentes do regime. Mais recentemente, 4 membros da Frente Popular e do Movimento Cívico Pó de Terra foram arbitrariamente detidos, torturados e filmados durante os interrogatórios, num episódio que simboliza a institucionalização da crueldade como prática de Estado. Denúncia e clamor por justiça. Neste dia simbólico em que a Guiné-Bissau é simultaneamente submetida a uma avaliação internacional no âmbito do cumprimento do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Liga Guinense de Direitos Humanos denuncia e condena com veemência a prática sistemática e institucionalizada de tortura no país. É no centro de detenção da 2ª Esquadra, sob a direção do Ministério Interior, que ocorrem atos brutais de espancamento, sufocação, humilhação e outros tratamentos desumanos. Este centro tornou-se o epicentro da violência e da impunidade, num cenário de silêncio e cúmplice e institucional. Num cenário de silêncio cúmplice e institucional. A Liga Guinense de Direitos Humanos responsabiliza diretamente os senhores Botia Kandé, Ministro do Interior, e José Carlos Macedo Monteiro, Secretário de Estado da Ordem Pública, por transformarem o Ministério do Interior num corredor de tortura institucionalizado. Sob suas responsabilidades políticas e institucionais, o que deveria ser uma casa de proteção e segurança converteu-se num espaço de medo, brutalidade e violação sistemática dos direitos humanos. Ou seja, a tortura, ao invés de ser combatida, passou a ser um método recorrente de repressão e intimidação dentro da própria estrutura estatal, numa afronta direta ao Estado de Direito. Nas palavras de Nelson Mandela, não há nada vergonhoso para a humanidade quanto a tortura. Ela é uma derrota da civilização. A Liga Guinense de Direitos Humanos afirma que a prática de tortura representa uma traição vergonhosa aos ideais da luta pela independência da Guiné-Bissau e uma profanação da memória de Amílcar Cabral e de todos os combatentes da liberdade da pátria. Onde há tortura, há opressão. Onde há tortura, há impunidade. Onde há tortura, há medo. A tortura destrói os alicerces de qualquer sociedade livre e democrática. Ela não se limita a causar dor física, aniquila consciências, destrói famílias, perpetua o medo como política de Estado. Não existe qualquer justificação moral, legal ou política que legitima a tortura.
Este manifesto é um grito de solidariedade com as vítimas, conhecidas ou anônimas, e um apelo à memória e ação cívica. É preciso lembrar, denunciar, resistir e agir. Face aos factos irrefutáveis, a Liga Guinense de Direitos Humanos exige: ponto 1. O desmantelamento imediato de todos os esquadrões de tortura operantes no Ministério do Interior e outras instituições de segurança. Ponto 2. A abertura de inquéritos independentes e conclusivos, com responsabilização criminal dos autores materiais, mandantes e seus cúmplices. Ponto 3. A demissão imediata dos senhores Boche Candé e José Carlos Macedo Monteiro por responsabilidade política e moral na prática de tortura. Ponto 4. O encerramento definitivo do centro de detenção da 2ª Esquadra. Ponto 5. A erradicação total da tortura em todos os contextos públicos ou privados. Ponto 6. O reforço dos mecanismos de prevenção, investigação e punição da tortura. Ponto 7. A punição exemplar de todos os responsáveis morais e materiais pela prática de tortura. Ponto 8 e último, a adoção imediata das recomendações do Exame Periódico Universal, com especial foco nas medidas relacionadas com a erradicação da tortura. Tortura nunca mais. Pela paz, justiça e direitos humanos. Feito em Bissau, os 26 dias do mês de junho de 2025. Portanto, vamos passar agora a ler o manifesto em crioulo. Manifesto contra a tortura pela dignidade, um grito de justiça por liberdade. Aos 26 de junho, assinalado o Dia Internacional de Apoio a Vítimas de Tortura. Esta data institucionalizada para a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1997, através de Resolução 52/149, com finalidade de aumentar conhecimento global sobre a prática de tortura, mas também combater a impunidade, que dá apoios a vítimas de tortura. Escolha dessa data e coincidir com a entrada da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, com outros tratamentos, com penas cruéis que acabam ali e que está prejudicando o pecador. Tortura está constituindo uma violação grave de direitos humanos, inaceitável, e está põe em causa a dignidade do pecador, sendo uma coisa que é condenado de forma clara para o direito internacional. A propósito deste dia, o objetivo desta data é para sensibilizar a gente, para apoiar, dar apoio moral e psicológico e também jurídico a gente vítima de tortura. Acima de tudo, o objetivo desta data é para impulsionar ações concretas que não têm como objetivo talhar e acabar com essa prática que chama tortura. Guiné-Bissau ratifica, quer dizer, como aí assina e seta Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e assinar e ratificar no dia 17 de junho de 1993 e depositar, quer dizer, como a entrega de documentos de ratificação dia 23 de setembro daquele mesmo ano. Além de como a Guiné-Bissau assina esse documento e seta, Guiné-Bissau assina e seta também outros documentos internacionais, uma Declaração Universal de Direitos do Pecador, Pacto Internacional de Direitos Civis com Políticos, documentos esses que também proíbem de forma inequívoca, claro, prática de tortura e também está pedir, obriga o Estado para tomar medidas para acabar com esse fenômeno medonho. A nível interno, na Constituição da República, nesse artigo 37, número 2, e falando, esse que não havíamos falado. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratamentos ou penas que cabale, que desumano ou que pode causar prejuízos na saúde pública. Além disso, o Código Penal de Guiné-Bissau e fala como a prática de tortura é um crime na Guiné-Bissau e não só é considerado crime, mas também está considerado nulo tudo provas que é obtido com base na tortura. Tortura é um instrumento de repressão
de Estado. Infelizmente, desde 2020, nós estamos a assistir a um processo de destruir o Estado de Direito na Guiné-Bissau, com total desprezo para leis de nossa República, incluindo a nossa Constituição, com obrigações internacionais que a Guiné-Bissau assumiu a nível das Nações Unidas. Tudo é que está sendo perpetrado para o atual regime no poder, que decidiu transformar-se uma instituição prática de tortura para poder reprimir politicamente seus adversários com vozes discordantes e suma também instrumento de controle social. Na base, centenas de cidadãos prendidos arbitrariamente e submetidos a sessões de tortura nas instalações do Ministério do Interior. Só em 2024, mais de 120 agentes, incluindo 93 membros de Frente Popular, com manga de figuras, dirigentes, altos dirigentes políticos que decidiram fazer passeatas, e foi vítima de tortura que perpetrado para um esquadrão especializado para efeito. Esse esquadrão criado para torturar. Essas sessões de torturas cruéis está filmado e está arquivado em uma forma de intimidação ou de chantagem e está constituindo uma afronta à dignidade do pecador. Para além de torturas físicas, os detidos estão a enfrentar torturas psicológicas fortes, especialmente nas condições que cabem naquelas celas que estão chamadas cela sul, na segunda esquadra, que estão usadas para castigar e para silenciar vozes discordantes ou que estão a criticar o regime. Mais recentemente, 4 membros da Frente Popular com o movimento cívico Pode Terra é prendido arbitrariamente, é torturado e é filmado durante interrogatórios num episódio que está a representar a institucionalização de crueldade sobre uma prática de Estado. Denúncia com o pedido para a justiça. Neste dia simbólico, onde que Guiné-Bissau simultaneamente está submetido à avaliação internacional no âmbito do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Liga Guinense de Direitos Humanos está a denunciar e condenar com toda força prática sistemática e institucionalizada de tortura na Guiné-Bissau. No Centro de Detenção de Segunda Esquadra, sob direção do Ministério do Interior, está a ocorrer atos brutais de espancamentos, sufocação, humilhação, outros tratamentos que acabam ali contra pecadores. Esse centro de detenção e transformar e torna um epicentro de violência ou de impunidade num cenário de silêncio cúmplice do Estado. Liga Guinense de Direitos Humanos está responsabilizada diretamente senhores Boche Candé, Ministro do Interior, José Carlos Macedo Monteiro, Secretário de Estado de Ordem Pública, para maneira que transformar o Ministério do Interior um corredor de tortura institucionalizado. Para de quê? Para sob ser responsabilidades políticas e institucionais. Casa que deve ser uma casa de proteção e transformado em um espaço de medo, de brutalidade ou de violação sistemática de direitos humanos. Ou seja, tortura, em vez de combatido no Ministério do Interior, e passa a ser um método recorrente de repressão ou de intimidação dentro da própria estrutura do Estado, não afronta direto ao Estado de Direito. Nas palavras de Nelson Mandela, e falaram como e que tem vergonha mais grande para o mundo, suma vergonha de fazer tortura. E fala tortura e uma derrota de civilização. A nós, Liga Guinense de Direitos Humanos, não está bem mais longe, não está afirmando como uma prática de tortura e está representa uma traição vergonhosa a ideais que norteia a luta de independência de Guiné-Bissau e está constituindo também uma profanação de memória de Amílcar Cabral com tudo combatentes de liberdade de pátria. Onde é que tortura tem nele, opressão está tem. Onde é que tortura está tem nele e está tem impunidade. Onde é que tortura está tem e está tem medo. Tortura está destruir forquilhas de qualquer sociedade que necessite livre e democrática. Tortura e que está limita só causa dor para aqueles que estão torturados,
mas também está acabar com consciências, e está destruir famílias, e está perpetuar medo, suma política de Estado. E que pode existir nenhuma justificação moral, e que tem nenhum motivo, nenhum fundamento legal ou moral ou político que pode legitimar a prática de tortura. É manifesto de Liga Guinense de Direitos Humanos e um grito de solidariedade com gente que está submetido à tortura. Quer aqueles que não sabem, são aqueles que chegam de papel de medo, que chegam de conta de como é torturado. É manifesto também um apelo à memória, mas também um apelo à sociedade para uma ação coletiva contra a tortura. É preciso lembrar, é preciso denunciar, é preciso resistir, é preciso para não agir coletivamente para acabar com a tortura. É factos irrefutáveis que ninguém pode pôr em causa. Liga Guinense de Direitos Humanos está exigir essas coisas que não havem em conta agora. Ponto 1. Para acabar quinto esquadrões, que grupo de torturadores que existe, que estão a operar no Ministério do Interior e nas outras instituições de segurança na Guiné-Bissau. Ponto 2. Para abrir quinto investigações independentes que não têm resultados para poder responsabilizar criminalmente autores materiais, comandantes e cúmplices de prática de tortura. Ponto 3. Não é exigir demissão imediata de senhores Bote Candé e José Carlos Macedo Monteiro para ser responsabilidade política e moral na prática de tortura. Ponto 4. Não é pedir encerramento definitivo imediato do centro de detenção de segunda esquadra para vir de ser um espaço medonho de que está praticado tudo formas de tortura. Ponto 5. Não é pedir para acabar o quinto tortura na tudo contextos quer públicos, assim suma privado. Ponto 6. Não é pedir reforço dos mecanismos de prevenção e investigação com castigo forte para gente que está praticando tortura. Ponto 7. Não é pedir um castigo forte a todos os responsáveis morais com materiais que sejam torturadores, são gente que está mandeles. Ponto 8 e último, não é pedir e exigir a adoção para o Estado de Guiné-Bissau cumprir com recomendações que exame periódico universal, que seja o julgamento que o Estado de Guiné-Bissau submetido no mês de abril passado para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, para que recomendações cumpridas na íntegra, com especial destaque às recomendações que estão a referir à prática, acabar com a prática de tortura. Tortura nunca mais na Guiné-Bissau. Para paz, justiça com direitos de pecador firma na Guiné-Bissau. Esse manifesto fazido a OSS, dia 26 de junho de 2025. Portanto, nós estamos à vossa disposição para perguntas, eventuais perguntas que podem ter. Obrigado. Suma que não conta para nós, a estrutura está constituindo uma afronta à dignidade do pecador, não está considerada uma traição a valores ideais que Cabral junta-se companheiros para a luta de libertação de Guiné-Bissau. Para ver aqui, nós sabemos como o colonialismo português, onde maldades que provoca o povo guineense e tortura eles, obriga eles a fazer trabalhos forçados, tratar eles como limários. Esses comportamentos medonhos leva Cabral comida guineense para uma luta para a liberdade prevalecer na Guiné-Bissau. E a OSS, nós já 50 tal anos depois, gentes de forma vergonhosa decidiram rebentar cabalinares na Guiné-Bissau. Portanto, para ver aquilo para nós, prática institucionalização de tortura e uma traição à memória da amiga Cabral e com a própria luta, ideais de luta de libertação nacional. Bom dia. Bacar Preta, Digital Media. Vamos perceber, nesse tudo que o Liga acaba de mencionar, esses crimes que não cometidos para o Estado próprio, em específico ao Ministério do Interior, e quais consequências para a sociedade? E também outra questão, e sobre crianças que estão a desaparecer e outros estão a ser mortos, como é que a Liga está a acompanhar essa questão? Bom, sobre a primeira questão, não conta de como consequências brutais
desde danos físicos e morais, que pode ser alguns deles irreparáveis. Repara, no momento não tem vários cidadãos guineenses que estão a fazer tratamento fora, até aos para ver de consequências de torturas cruéis que é submetido nas instalações do Ministério do Interior e que nós não teve oportunidade de denunciar sistematicamente, mas até aos tudo que autores estão na impunidade, na passear impunemente na Guiné-Bissau. Portanto, consequência brutal. Não só no domínio, mas também tortura está a destruir, como não fala, famílias, e está a destruir Estado de Direito, está a destruir democracia. Tortura é uma violação grave e sistemática de direitos humanos. Quanto à questão de crianças, de facto não teve a oportunidade de pronunciar sobre isso, porque já não teve encontro com a Direção Nacional de Polícia Judiciária, onde não denuncia de como, num curto espaço de tempo, num espaço de 4 meses, e morre 5 crianças. Uma criança morre no mês de março, no São Domingos, que é olhado morto sem seus órgãos vitais, até aos autores de aquele ato medonho que identificado. Não denuncia também de como, no mês de abril, é olhado ossos de uma criança que morre na Zona Sul, concretamente numa aldeia do setor de Tite. Até aos é percebido o que é que passa. No mês de maio, e morre também, é olhado morto, uma criança de 1 ano e meio, na Bissorã, mas também em circunstâncias misteriosas. E até a hoje é percebido qualquer causas de que morte. Ultimamente, nós já há 2 semanas, morte de 2 crianças, que é especulado manga de coisas nas redes sociais, mas que a nós, Polícia Judiciária, informando como a causa de que mortes, de que é provavelmente asfixia, ou seja, crianças entram no carro e que têm maneira de abrir o carro, um carro velho abandonado numa oficina. Portanto, a nós não lança apelo para o Estado proteger a infância na Guiné-Bissau, mas também não fazer apelo a pais encarregados de educação, de como é importante para assumir essa responsabilidade. A Guiné-Bissau parece como a gente está um bocadinho e ser irresponsável face a menino, da forma como a menino está circulando na rua sem acompanhado para mais velhos. Também não aproveita lançar apelo à Câmara Municipal para criar condições, tomar medidas que não obrigam oficinas para ter carros trancados, para carros beijos que não circular, para estar tendo a porta aberta, para ver se não constitui um risco e tenha vários casos de mortes de crianças nessas circunstâncias. Relativamente à exigência que o Liga chama a fazer, e qual que não vai ser a posição do Liga caso tenha um momento desse como alegado? Bom, essa é uma coisa que a Liga e o Estado nunca tem meios repressivos que podem usar contra o Estado. Liga é uma organização cívica, pacífica, que usa instrumentos que a lei está facultando. E na base que não apresentava queixas contra Sr. Bote Candé e José Carlos Macedo Monteiro, um dos motivos de que queixas e prática de tortura. Não acusa eles de responsabilidade moral e política na prática de tortura no Ministério do Interior. Mas nós somos que limitar naquela. No exato momento, como fala vós, nós temos colegas, vice-presidente, segundo vice-presidente da Liga de Direitos Humanos, que é o Dr. Edmar Nhaga, está na Genebra, no momento de que é apresentado, é ouvido antes ontem, no âmbito de uma sessão, havia de um relatório alternativo de sociedade civil que é apresentado ao Comitê de Nações Unidas sobre Direitos Humanos, que está a julgar a Guiné-Bissau sobre cumprimento de suas obrigações no domínio de direitos civis e políticos, entre eles está lá, clara, naturalmente, prática de tortura ou abolição de tratamentos cruéis e degradantes contra cidadãos. Portanto, não usar tudo ferramentas que estão no alcance a nível nacional e internacional para obrigar o Estado de Guiné-Bissau para cumprir essa responsabilidade. Não tem nada contra o Estado de Guiné-Bissau, que está motivando e defesa de valores e ideais que o próprio Estado de Guiné-Bissau proclama através de nossa Constituição e demais leis de Guiné-Bissau. Portanto, a nós, o que nós contra é comportamentos de gente que está consubstanciar nas violações graves de direitos humanos. Portanto, não condenar a expressão a todo nível, a todo meio que está no alcance.
Muito obrigado mais uma vez pela boa presença na conferência de imprensa. Não sei quê. Não tem exemplares de manifesto ali para eventualmente se vamos. Muito obrigado.